Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual para vocês. Nesta videoaula, a gente veio com uma proposta diferente, a gente veio com uma proposta de revisão, para que a gente possa dar sugestões, informes, para que possa auxiliá-los na resolução da prova de vocês. Antes de irmos para o roteiro, vamos fazer a nossa acolhida, e eu trago um texto para vocês intitulado Vida, que diz assim no nome: Já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso, já me decepcionei com pessoas que eu nunca pensei que iriam me decepcionar, mas também já decepcionei alguém. Já abracei para proteger, já dei risada quando não podia, fiz amigos eternos e amigos que eu nunca mais vi. Amei e fui amado, mas também já fui muito rejeitado. Fui amado e não amei. Já chorei ouvindo música e vendo fotos. Já liguei só para ouvir uma voz. Me apaixonei por um sorriso, já pensei que fosse morrer de tanta saudade. E tive medo de perder alguém especial, e acabei perdendo. Mas vivi, e ainda vivo. Não passo pela vida, e você também não deveria passar. Viva! Vou mesmo ir à luta, com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito para ser insignificante. Então, é assim que a gente começa nosso vídeo de revisão, e agora vamos para o nosso roteiro. Nós temos aí essa conversa informal, o conto e a sua estrutura. O conto, nono ano, ele é um texto narrativo e ele vai estar presente aonde? Na sua prova. É aquele escrito em prosa ou verso que possui um determinado narrador, o qual conta uma ação que ocorre num determinado espaço e tempo, em que intervêm personagens. O conto é uma narrativa literária geralmente curta, com economia de meios como tempo, espaço e personagens, enfocando uma célula dramática ou um conflito único, certo? A sua estrutura, ela tem uma introdução. Nesta introdução, vai existir uma preocupação com a descrição do espaço ou do personagem, uma complicação, fatos iniciais que colocarão os personagens em alguma situação nova, e o conflito, que é o desenvolvimento da situação. Aí nós temos o clímax, que é um momento de maior intensidade dramática, depois do qual é impossível prolongar o conflito, e o epílogo, a solução final do conto, com prêmio, o castigo, isto é, vitória ou derrota do personagem, Então, a gente volta aí. A gente viu a definição, a gente está vendo a estrutura. Essa estrutura baseada na introdução, na complicação, no conflito, no clímax e no epílogo. Mas só isso, professora? Não. Vamos ver também a linguagem. Um conto, ele é construído com linguagem objetiva, direta, privilegiando as ações. Um conto pode ainda ter a preponderância das reflexões do narrador, levando em conta muito mais os sentimentos e pensamento do que as ações. O narrador é um ser fictício, produzido pelo autor para que conte a história, e a partir do ponto de vista do narrador que os fatos são relatados. O conto, ele pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Quando o conto é narrado em primeira ou em terceira pessoa, vai depender de quê? Da atuação do narrador. Se ele participa da história, então ele é um narrador em primeira pessoa. Se ele só conta, ele é um narrador observador, então em terceira pessoa. E a gente vai ver aí a caracterização dos personagens, que pode se dar de maneira física, psicológica. Física, São os traços físicos, o vestuário, aquilo que a gente vê aos olhos nus. E a psicológica, comportamento, caráter, maneira de ser. Tem a caracterização figurante, que assume um papel irrelevante para o desenrolar dos acontecimentos, assumindo a função de ilustrar um espaço social, profissional, ideológico. Processo de caracterização direta, os traços são apresentados explicitamente pela própria personagem, por outras personagens ou pelo narrador. Indireta, as características são deduzidas a partir do comportamento e das atitudes das personagens. O protagonista é a personagem principal, geralmente aquela com que o leitor tem empatia, isto é, a vida da personagem é o núcleo do enredo. O antagonista representa de alguma forma uma oposição à realização dos objetivos do protagonista.
O figurante é um ser necessário para criar a ilusão de realidade, mas secundário na trama. E o conto, ele tem um espaço. Muitas vezes ele é escrito em detalhes, outras vezes é uma descrição generalizada. O conto, ele vai ter a sua função determinante na ação, né? Então, vai ter uma introdução, que vai ser uma situação inicial, que nos dá a conhecer as personagens e a ação deste conto. O desenvolvimento, que vai ser o desenrolar dos acontecimentos, constituído pelo conjunto de peripécias e pelo ponto culminante. E a conclusão, né, que vai ser a parte final, em que se dá a conhecer o desenlace da ação. Então, perceba, né, que toda essa estrutura do conto, ele vai ter essas premissas. E eu trago aqui para vocês também a caracterização do conto contemporâneo, tá certo? Que é uma narrativa despreocupada em seguir as características tradicionais do gênero conto, com mais liberdade para explorar sentidos. Ele pode, por exemplo, omitir informações e detalhes da trama, como a situação inicial ou o desfecho, o tempo, o local, entre outros, elementos comuns em uma narrativa, deixando-os a cargo do leitor. Por isso, costuma ter uma extensão menor que a do conto tradicional, né? O que está mais alto agora que esse conto contemporâneo. E a gente tem também o conto fantástico, tá certo? Esse conto fantástico, nono ano, é um conto... É um conto narrativo relativamente curto, certo? Relativamente curto, com poucos personagens, marcado por acontecimentos ou elementos sobrenaturais ou extraordinários, bom? Que não seriam possíveis no mundo real. O tempo e o espaço geralmente são restritos e o narrador pode ser personagem ou observador, como nós havíamos dito. Né? Mas antes mesmo, né, de adentrarmos a essa questão do conto, né, eu gostaria de fazer para vocês umas observações importantes que possam auxiliá-los na hora da leitura, tá certo? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. O primeiro passo, nono ano, é fazer uma leitura prévia, certo? Nessa leitura prévia, nono ano, você vai tentar definir. Essa definição ela já está muito clara para vocês, porque se trata de um conto, né? Como nós estamos vendo aqui, a característica desse conto. Né? Então, é importante que você entenda essa característica para que você possa reconhecer lá na resolução da atividade. O segundo passo, nono ano, é fazer uma leitura mais aprofundada, né? Captando o gênero que será trabalhado. Você já sabe, já foi dito lá na sua prova, né? Que já está programado, que já está agendado, que já foi postado no Class, né? Classroom. Você vai ver que se trata de um conto. O terceiro passo, você vai se concentrar para ler, vai pegar as informações importantes, as palavras ditas, os termos recorrentes dos anteriores, o que essa relação mantém. Vocês sabem que as palavras isoladas, elas não têm um sentido completo, elas precisam estarem contextualizadas, tá certo? E você vai prestar bastante atenção. Se for preciso, leia, releia, leia em voz alta, que é uma vantagem que você tem, porque na aula, na prova presencial, você não pode, né, pela questão do silêncio, para não atrapalhar o colega. Em casa, você pode usar esse recurso, sim, né, de fazer essa leitura em voz alta, tá certo? Apresentando, né, entendendo as informações que estão explícitas e implícitas no texto, para que você possa reconhecer. De base nisso, você vai para os enunciados. É muito importante que você entenda o que os enunciados estão pedindo no mundo, porque a partir daí, o que você leu vai fazer um dialogar com as questões. Então, quando você entende o enunciado, fica mais fácil de qualquer dúvida você retomar o texto. Vai ler atenciosamente os enunciados, todos os itens, um por um, sem preguiça, sem tentar se livrar da prova. Você vai ler os itens e vai eliminando. Geralmente, 2 vão ser eliminados. E vão ficar 2 em qual você vai ter uma maior proximidade para a resposta. Nessa hora, que a sua compreensão do texto, a sua relação com a característica do gênero trabalhado vai fazer a diferença. Então, você vai ficar com 2, vai eliminar uma, com aquela que melhor atende a sua questão. É importante que você atente se está pedindo a alternativa correta ou as alternativas corretas. Se for as alternativas, você vai marcar uma. Se for as alternativas, você marca 2. Se for a alternativa,
você só marca uma. Mas na prova de vocês, eu só quero mesmo uma alternativa, então só vai ter uma correta. Então, eu gostaria que vocês se dedicassem, que vocês prestassem atenção às orientações da prova, o preenchimento de cabeçalho é muito importante, que vocês se atentassem a isso e que vocês pudessem ter, sim, uma boa proficiência, uma boa desenvoltura em leitura. A prova tem 15 questões distribuídas em gramática e leitura e agora é com vocês, certo? Um abraço carinhoso, boa prova e a gente se encontra na próxima videoaula.